Olá, eu sou o Brian e essa é a aula de número 3 da Oficina de Desenho de Observação das Oficinas Culturais 2020 da Secretaria Municipal de Cultura de Franco da Rocha. Como a oficina é de desenho de observação, o principal para a gente nesse curso é a observação direta do que nós estamos desenhando, mas ao mesmo tempo também pode ser útil ver fotos de referência de vez em quando. E como alguns vão lembrar, eu gosto bastante, por exemplo, de desenhar enquanto eu assisto alguma coisa, tipo um filme, uma série. Acho que é um jeito bem divertido de assistir o que você quer sem deixar de praticar o desenho. Mas é importante ter uma ideia das diferenças dessas duas coisas, né? De quando é mais interessante usar uma ou usar outra. Falando de desenhar olhando imagens, acho que é uma opção bacana para praticar se você está treinando, por exemplo, rostos. Consegue muito fácil vários tipos diferentes para estudar. Olhando em fotos e vídeos, você também pode desenhar coisas que não teria como você observar, né? Sei lá, um urso, por exemplo, ou uma rua em um lugar muito longe. E também é interessante porque te ajuda a ver coisas que você não conseguiria ver normalmente. Talvez porque são muito pequenas, ou talvez por causa do movimento, como a história famosa das fotos do Maybrit de cavalos correndo. Para fazer trabalhos originais e não só prática, você poderia, por exemplo, pegar várias fotos diferentes e não copiar, mas usar elas de referência mesmo. Quando você quer saber como é algum detalhe, você olha ela. Até porque para alguma coisa mais séria, copiar seria um problema, né? Já que teria que ter autorização de quem fez a imagem que você está usando. Mas tem também gente que faz imagens e deixa elas de graça por aí para se usar de referência direta mesmo. Já fazem elas para isso mesmo. Tipo fotos de alguma pose para os outros desenharem. E tem também, né, as imagens que estão em público, ou as em que a pessoa usou uma das licenças chamadas Creative Commons para dar autorização a outras pessoas fazerem trabalhos com base no que ele criou. Mas não são todas as licenças que permitem isso e, de qualquer modo, seria preciso dar os créditos para a pessoa que fez a imagem original. Mas enfim, esse já é outro assunto. Pra gente aqui, acho que fotos e vídeos vão ser mais interessantes pra gente se divertir mesmo e praticar coisas diferentes, né? Especialmente nesses tempos em que não dá para sair de casa para variar um pouco o que a gente tem disponível para desenhar. Você olhar diretamente para o que você está desenhando, na maioria das vezes é uma opção mais legal que uma visão sem tantos filtros assim sobre a coisa que você está desenhando. Uma foto ou um vídeo já é ele mesmo um trabalho de arte, né? Tenha sido planejado ou não, ele tem a visão artística da pessoa que fez a imagem. Então, dependendo do jeito que você usa, acaba sendo um trabalho derivado de outro, né, com base no outro. Desenhando direto do objeto, você tem mais liberdade também para escolher você mesmo, né, de que ângulo você quer desenhar, de onde você quer que venha a luz, etc. Né? E de forma geral, você tem um contato mais próximo com o que você está desenhando. Dependendo do que é, você pode até tocar, né, sentir a textura, o cheiro, enfim. E quando você está desenhando um lugar, isso é ainda mais importante, né? Quando você vê, por exemplo, a Catedral da Sé e tem que olhar lá pro alto para conseguir enxergar o topo, é uma sensação que não dá para sentir olhando numa foto. Ou quando você vai no Parque da Água Branca e tem um monte de galinhas indo para lá e para cá, cuidando das próprias vidas, né? Todas essas sensações, essas experiências são muito importantes. Eu diria até que é um dos pontos principais assim, da coisa. E de um jeito ou de outro isso acaba fazendo parte do desenho também. E mudando de assunto e indo para a prática, uma coisa que pode ser útil para o comecinho do esboço é usar formas simples para marcar onde as coisas vão ficar e como são as formas de um jeito bem geral. Depois pode ir aos poucos deixando tudo mais perto da forma do que você está desenhando, né? Meio que como se estivesse esculpindo ao invés de desenhando. Essa coisa de imaginar as formas básicas assim é legal de se pensar já quando você está olhando para o objeto, antes mesmo de pegar no papel. E talvez pensar também na forma em geral de tudo que vai estar no desenho, tudo junto. Pode ser bem útil para planejar a composição, que, resumindo, é o nome que se dá para como as coisas estão organizadas assim na foto, no desenho, etc. Tendo isso em mente, pode ser mais fácil deixar o desenho mais equilibrado ou passar uma sensação assim que você queira. Mas é um assunto sobre o qual dá para falar muita coisa e merece um vídeo próprio. Já um truque útil quando você precisa fazer alguma coisa bem no meio de um quadrado ou um retângulo
é fazer uma linha para te ajudar. É fácil achar certinho o meio traçando duas linhas retas nas diagonais. Onde essas linhas se cruzarem é o meio. Aí você pode só pegar esse ponto e traçar uma linha vertical para ter uma linha guia para desenhar o que você tiver que desenhar no centro. Ou horizontal, né? Dependendo do que você está querendo fazer ali naquela parte do meio. Isso vale também e é mais útil ainda quando o retângulo não está de frente, porque aí o meio no desenho vai ficar um pouco mais perto de um dos lados. A gente vai ver isso melhor quando falar de perspectiva um pouco mais para frente. Outra coisa útil é ir dividindo em metades quando você tem que desenhar alguma coisa que tem muitas partes iguais, tipo uma janela grande. Foi o que eu fiz para os trastes do violão no vídeo anterior. Assim fica mais fácil deixar tudo de um tamanho parecido sem precisar ficar medindo demais. Hoje em dia eu costumo medir o mínimo possível nos meus desenhos e não me preocupo muito se fica torto ou não, mas enfim, isso é preferência pessoal. Tem gente que vai preferir fazer mais medições. É legal mesmo saber fazer isso, deixar as proporções mais certinhas, porque às vezes a gente precisa. Mas para essa oficina eu acho bacana que vocês não fiquem tão presos assim na matemática, mas foquem na coisa da observação mesmo. Curtir o momento enquanto olha o que você está desenhando e deixe a mente viajar assim, vendo as formas diferentes que cada objeto tem, as sensações quando mexem neles, as memórias que as coisas, os lugares trazem, enfim. Não sei como é hoje em dia, mas quando eu era mais novo eu aprendi muita coisa com revistas de desenho. Elas ajudaram muito e ainda guardo assim com muito carinho as que eu tenho. Mas essas coisas, né, hoje em dia vídeos, podem deixar a gente um pouco viciado demais em regrinhas, assim. Em querer que tudo siga um modelo. Mas nem na vida real, muito na arte, menos ainda, existem regras, né? Não tem essas coisas de regras em arte. Elas ajudam em algumas coisas, mas você tem que pensar se ela realmente faz sentido para o que você está fazendo e para o que você quer passar ali. E é bom saber que tem outros jeitos de fazer as coisas também. Essas coisas me deixavam um pouco paralisado e os desenhos acabavam ficando muito presos assim. Mas depois que eu relaxei um pouco na preocupação de tentar fazer tudo muito exato, acho que eu consegui começar a aproveitar mais o processo todo assim e também gosto mais do resultado mesmo quando não fica como eu queria. Mas enfim, isso é só a minha história, cada um tem um jeito de desenhar que gosta mais e é importante cada um ir descobrindo o que gosta e o que não gosta. E claro também que não é pra fugir de esforço, né? Mas é legal fazer as coisas de um jeito que faça sentido pra você. Mas acho que é isso de assunto por hoje. E fiquem à vontade aí para discutir os assuntos falados aqui e fazer perguntas aí nos comentários. E como exercício para essa semana, pensei em irmos assim para uma ponta da nossa casa e andarmos bem devagarzinho assim por ela toda, olhando os objetos, vendo as formas deles, os contrastes, tanto das cores, quanto entre as formas e as cores de cada um e as formas e cores dos outros, os tamanhos também. Olhar para as coisas como se fosse a primeira vez que você entrasse nessa casa, né? Prestando bastante atenção, como se nunca tivesse visto aqueles objetos. E se você tem coisas em caixas, ou por exemplo, brinquedos num armário, pode dar uma olhada também, mas é claro, né? Não vá mexer nas coisas dos outros, nem nada que você não tenha certeza absoluta que pode. Depois disso, vá para um lugar que você pode sentar ou deitar e vai pensando no que você viu. Talvez ajude até a fechar os olhos e, sem pressa, escolha algum item assim, que chamou mais a sua atenção, que você tenha achado interessante, que tenha dado vontade de desenhar e de ver aquelas formas, né, de um jeito mais detalhado ainda. Aí é só partir para o desenho. E se quiser, uma coisa bem legal é escrever um pouco sobre o que você achou legal no objeto. E pode fazer isso na parte de trás da folha, assim uma coisa não se perde da outra. E para as crianças, né, cuidado com as coisas que quebram, né, coisas que podem ser perigosas. Se quiser mexer em alguma coisa e não tiver 100% de certeza que pode, então pergunta para um adulto. E é isso, até a próxima.